Olá, boa noite. Depois de uma semana de intensas negociações, Ricardo Nunes, candidato à reeleição em São Paulo, desiste em cima da hora de participar do debate Rede TV, UOL e Folha de São Paulo. Nunes cancelou o compromisso firmado após alegar reunião com o governador Tarcísio de Freitas. O candidato Guilherme Boulos, do PSOL, marcou presença no encontro e foi sabatinado por jornalistas da Rede TV, UOL e Folha de São Paulo, conforme previsto no regramento firmado pelas assessorias políticas. Boulos chamou Nunes de fantoche do Tarcísio e pai do apagão e disse como faria para aprimorar fornecimento de energia na cidade de São Paulo. O prazo dado pelo governo federal à Enel termina. A companhia anuncia fim da crise, mas milhares de clientes seguem sem energia pelo 6º dia seguido. Agora no Rede TV News. O candidato à reeleição em São Paulo, Ricardo Nunes, desistiu na última hora de participar do debate Rede TV, UOL, Folha de São Paulo, marcado para esta manhã. Apesar de ter assinado um termo que garantia sua presença no encontro, ele desmarcou na madrugada e justificou que participaria de uma reunião hoje cedo sobre o apagão na cidade. Já o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, manteve o compromisso e respondeu durante uma hora aos questionamentos dos jornalistas. A entrevista começou com as apresentadoras Amanda Klein, da Rede TV, e Fabiola Cidral, do portal UOL, informando sobre a ausência do candidato Ricardo Nunes, do MDB. Queremos informar que estava marcado para este horário o nosso debate Rede TV em parceria com o UOL e a Folha de São Paulo. Infelizmente, a assessoria do candidato Ricardo Nunes, do MDB, enviou uma nota no início da madrugada, informando que Nunes não participaria do nosso encontro, alegando que foi feito um convite do governador Tarcísio de Freitas para uma reunião extraordinária a fim de discutir medidas sobre um eventual novo temporal em São Paulo com risco de apagão. Queremos destacar que o staff do candidato já havia confirmado a participação neste debate, inclusive assinando previamente o acordo com os regramentos do evento e participando do sorteio que definiu a ordem dos púlpitos no nosso estúdio e da participação dos candidatos. Diante da desistência do candidato Ricardo Nunes, do MDB, os organizadores do debate, por respeito, principalmente a você que está nos acompanhando, você, eleitor, e a democracia brasileira, que é prezada por todos nós, seguirão o regulamento, que foi debatido exaustivamente com as campanhas, e será realizada uma entrevista de 1 hora com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Nós lamentamos profundamente que após mais de uma semana de negociação com as campanhas, Nunes não tem encontrado na agenda do governador Tarcísio de Freitas um horário diferente desse aqui, que já estava marcado com ele. O candidato Guilherme Boulos, do PSOL, também iniciou a entrevista lamentando o não comparecimento do adversário. Mais uma vez, o Ricardo Nunes fugiu. Ele já havia, durante 3 anos e meio, fugido das responsabilidades de prefeito, só veio trabalhar no tempo de eleição. Agora, nessa semana, fugiu das responsabilidades dele em relação ao apagão, jogando sempre para os outros, nunca assumindo seus erros. E hoje foge do debate, porque tem medo de debater ideias. E São Paulo não aceita covarde. São Paulo despreza covarde. E eu tenho certeza que esse recado vai vir nas urnas no dia 27. É lamentável, inclusive, ele se esconder embaixo da saia do Tarcísio, o que mostra que meu adversário nessa campanha não é o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é um fantoche que representa interesses políticos de um projeto do governador que quer ter sua base aqui na capital para usar de trampolim, para deixar o governo e tentar a presidência, de outros interesses econômicos e privilégios que nós estamos enfrentando. Durante 1 hora, o candidato respondeu a perguntas dos jornalistas e colunistas da Rede TV, portal UOL e da Folha de São Paulo. O primeiro assunto, a falta de energia na cidade. Essa crise de apagões em São Paulo só vai acabar quando a gente tirar a Enel daqui e tirar o Ricardo Nunes da prefeitura. Porque esse apagão tem uma mãe e tem um pai. A mãe do apagão é a Enel. Uma empresa horrorosa que presta um péssimo serviço e que, aliás, é uma excelente resposta para aqueles que acreditam que privatização é a solução para todos os problemas.
Uma empresa privada que assumiu, piorou o serviço e tornou a conta mais cara. Demitiu funcionários e por isso se demora mais para restabelecer energia. Aí é uma péssima empresa e eu, como prefeito, a partir do ano que vem, vou trabalhar dia e noite para tirar ela de São Paulo. Mas esse apagão também tem um pai, que é o Ricardo Nunes. Um prefeito que ficou 3 anos e meio no cargo e não conseguiu fazer o básico, Fabíola. Podar árvore. Boulos criticou também o governo estadual e se irritou quando questionado sobre a afirmação de que o presidente Lula teria dito em junho que estava disposto a renovar a concessão da companhia. Eu fico surpreso, Raquel, com esse esforço de parte de vocês de querer jogar um apagão que o governo federal não tem nenhuma responsabilidade no colo do governo federal. Não tem esforço, é o Lula que deveria podar a árvore em São Paulo, Raquel? A gente só está mostrando os fatos. Parece que há uma tentativa... O governo federal estava fazendo esforço de renovação. O senhor concorda com ele? É essa a pergunta da Flávia. Se me permite, escutei. Parece que há uma tentativa de reproduzir um discurso desesperado do meu adversário, que não está aqui hoje, inclusive, em respeito a vocês, um discurso desesperado do meu adversário, porque não fez a sua lição de casa, porque o seu aliado político não fiscalizou a Enel, como ele não tem mais em quem jogar culpa, além da árvore do vento, jogou no Lula, por não ter feito poda de árvore, e é uma tentativa lamentável. Questionado pelos jornalistas, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, falou sobre possibilidades para aprimorar o fornecimento de energia na cidade de São Paulo, como, por exemplo, o enterramento da fiação elétrica. Nós vamos trazer inovação e tecnologia que já existe, não é inventar a roda, não. Já existe em várias cidades do mundo para poder garantir que o serviço de poda seja zerado na cidade de São Paulo. O aterramento de fio, para fazer na cidade inteira de uma só vez, é impossível. Eu vou procurar o governo federal, propor uma parceria com o governo federal para entrar com recurso próprio da prefeitura e também recurso do governo Lula para a gente iniciar o enterramento dos fios. E admitiu que a esquerda deixou de dialogar com trabalhadores que empreendem. A gente acaba focando numa parcela dos trabalhadores mais pobres e deixamos de falar com uma parcela dos trabalhadores que foi buscar a sua prosperidade de uma outra forma. Muitas vezes, na ausência de diálogo com esse segmento, né, a extrema-direita ocupou esse espaço. Sobre mobilidade urbana, o candidato disse ser contra o pedágio para os mais ricos e defendeu a criação de mais corredores de ônibus na cidade. O que eu acho que vai resolver o tema da mobilidade na cidade de São Paulo de uma maneira democrática, inclusive, né, para as pessoas que fazem maior deslocamento, é fazer os corredores de ônibus que estão previstos no Plano Municipal de Mobilidade e ele não fez. Após a sabatina, ele reforçou como pretende conquistar o voto de eleitores de adversários derrotados no primeiro turno. Quem votou no Marçal votou muitas vezes porque está revoltado com a maneira como se dá a política na Prefeitura de São Paulo. Com esse mesmo sistema podre que está aí desde o Dória, com a mesma turma fazendo as mesmas coisas e que não deixa mudar. O cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green, disse que a ausência de Nunes ao debate pode ter um custo político. Talvez Ricardo Nunes tenha identificado alguma fragilidade na sua narrativa política e, pensando no prejuízo que isso poderia ter para a sua campanha, não veio ao debate, mas pode ser que isso tenha sim um custo político, a depender de como a campanha de Boulos vai apropriar isso daqui para frente e a depender também da maneira como o Ricardo Nunes vai responder a essa crise que continua. O jornalismo cumpriu o seu papel, né? Obviamente a gente queria ter realizado um debate de segundo turno entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Está triste por isso. Ao mesmo tempo a gente fica contente porque organizamos um debate, conversamos com o prefeito, a campanha dele foi informada de todas as regras, estava na agenda dele e ele não veio. E o Boulos compareceu. E fizemos também com ele uma entrevista de alto nível, com perguntas de interesse público, que misturaram política com questões da cidade. Sem Ricardo Nunes, o debate mudou de formato, como você acompanhou agora na reportagem do Felipe Brosco. E o repórter Fernando Fontana acompanhou toda essa movimentação de última hora que antecedeu esse encontro com o candidato Guilherme Boulos. Seguranças a postos, camarins preparados para acomodar muito bem os dois políticos. Estúdio impecável para transmitir na Rede TV mais um debate dos concorrentes no segundo turno à Prefeitura de São Paulo. Mas
um dos candidatos não veio. A expectativa era que Ricardo Nunes passasse por esta porta, mas o atual prefeito de São Paulo não apareceu, com a justificativa que teria uma reunião extraordinária com o governador Tarcísio de Freitas, no mesmo horário do debate. O comunicado da assessoria cancelando a participação e lamentando a ausência foi enviado durante a madrugada e o aviso foi dado. O jornalismo vai cumprir o seu papel, né? A gente havia feito um acordo, a campanha do Nunes participou, isso foi negociado exaustivamente, né? Ele tomou uma decisão, eu lamento que ele não tenha tido tempo para, na agenda do governador, arrumar um outro horário para a reunião. Uma reunião foi realizada logo cedo pela equipe da Rede TV para realizar diferentes diretrizes. Vocês ficam até meio-dia e 20, a gente faz tipo o central das eleições ali. Tá combinando com eles. A apresentadora Amanda Klein, preparada para mediar o debate, recebeu as novas instruções. A gente foi obrigada a mudar completamente o formato, né? Inclusive todos nós já estávamos preparados para promover um debate. Será uma sabatina, mas tudo bem. Fabiola Cidral, do UOL, que também será uma das mediadoras, corria contra o tempo para preparar uma boa sabatina. Eu e Amanda Klein, como as mediadoras, não faria nenhuma pergunta, só iria controlar o tempo, chamar jornalistas, né, controlar os candidatos. De uma hora para outra eu viro uma entrevistadora. Então, do nada, tive que sacar aí umas 10, 15 perguntas que estão aqui super afiadas para que a gente possa fazer para o Boulos. Por falar em Guilherme Boulos, o candidato do PSOL apareceu por volta das 9h50 da manhã, empolgado e afiado pela ausência do seu adversário. O povo de São Paulo é um povo corajoso, é um povo batalhador, e o povo de São Paulo despreza gente covarde. O povo de São Paulo não aceita gente covarde. E hoje caiu a máscara. Ficou claro que quem está sentado na cadeira de prefeito é um covarde. Depois do desabafo, um momento de descontração ao ser recebido pelos executivos da Rede TV. Obrigado pela presença. E, claro, entender as instruções da sabatina. Organizamos aqui, tem um camarim para você, fazer a maquiagem, ajeitar lá, 10h20 a gente começa. Vamos fazer uma entrevista, vai ter 1 hora líquida para você falar. Nem a missão de falar por 1 hora tirou a tranquilidade do político que entrou no estúdio assim. Cuidado com o degrau. Cuidado com o degrau, gente. Lá dentro, cumprimenta os jornalistas que prometem perguntas duras. A gente montou uma série de perguntas sobre o apagão que ainda aflige famílias dos paulistanos. Sem dúvida, esse é um ponto principal, deve inclusive abrir a entrevista. A gente continua com pessoas com domicílios na cidade ainda sem luz, né? Um dos principais fortes desse formato é que os jornalistas vão fazer perguntas, ele vai respondendo, a gente vai emendando, e isso é uma das coisas mais importantes. Sim, o que ele pretende fazer caso assuma o cargo, quais são as suas propostas, como é que ele vai lidar com a Câmara dos Vereadores, o espaço dos diferentes partidos. Então a gente vai discutir isso e vai ter a oportunidade de fazer perguntas duras e diretas para o Boulos, que é sempre bom também. Antes de começar, Boulos recebe a notícia de que as cadeiras não estão chumbadas e brinca. Cuidado com as perguntas. A piada faz referência à agressão do candidato da Atena, Pablo Marçal, no primeiro turno das eleições. Hoje, uma última conversa com a apresentadora Amanda Klein serviu para acertar os detalhes que faltavam. Aí foi só esperar começar. Entre uma resposta e outra, uma aguinha para não secar a garganta durante a sabatina. Até o coordenador Alex Fogaça, que no primeiro turno estava agitado no switcher, hoje estava numa tranquilidade só. Assim que tudo terminou, Guilherme Boulos fez questão de continuar o bate-papo nos bastidores. Também aproveitou para matar a fome e falar que ficou satisfeito com o encontro. Eu saio satisfeito com a sabatina, mas eu acho que a cidade de São Paulo fica com uma pulga atrás da orelha, porque essa sabatina era para ter sido um debate. E nós tivemos um candidato, meu adversário, que fugiu de maneira covarde do debate, porque não tem o que falar para as pessoas. A superintendente de jornalismo, Stephanie Freitas, também ficou feliz com o resultado. Nós organizamos um debate, o candidato Ricardo Nunes desistiu em cima da hora, acabou virando uma sabatina, uma boa sabatina. Conseguimos abordar assuntos importantes da cidade com o candidato Guilherme Boulos presente. Isso também é importante para o eleitor. Quer dizer, no primeiro turno um sucesso essa parceria, no segundo turno também foi um sucesso a sabatina. Também um sucesso a sabatina. É a Rede TV em parceria com o UOL e a Folha de São Paulo, mais uma vez fazendo história na política do Brasil. O
Primeira pesquisa Datafolha após o apagão em São Paulo mostra que Ricardo Nunes caiu alguns pontos, mas ainda lidera a disputa pela prefeitura. Segundo o levantamento, Ricardo Nunes, do MDB, tem 51% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, divulgada no dia 10, o MDBista estava com 55%, uma queda de 4 pontos percentuais. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 33%, o mesmo percentual do levantamento anterior. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou que não votariam em nenhum dos candidatos somaram 14% e indecisos somaram 2%. O levantamento entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos de idade na cidade de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O presidente Lula visitou hoje a Bahia, onde anunciou a ampliação do programa Pé de Meia no estado. O presidente também participou de uma entrevista a uma rádio baiana. O primeiro compromisso do presidente foi uma entrevista à Rádio Metrópole para o jornalista Mário Kertes. Lula falou sobre economia. Disse que o país está crescendo e surpreendendo o mercado. As coisas estão boas, o emprego está crescendo, a massa salarial está crescendo, a inflação está mais ou menos controlada. Lula também falou sobre as bets. Ele disse que se a regulação das apostas esportivas virtuais não for eficaz, ele poderá proibir o funcionamento dessas casas de apostas no Brasil. E nós tínhamos uma opção, ou acabava definitivamente ou a gente regulava. Nós optamos pela regulação. E me parece que essa semana, mais de 2.000 bets já saíram de circulação. Saíram. Já. Então, nós vamos ver se a regulação dá conta. Se a regulação der conta, está resolvido o problema. Se não der conta, eu acabo. Para ficar bem claro. Porque você não tem controle do povo mais humilde, de criança com celular na mão, fazendo aposta. Nós não queremos isso. O segundo compromisso do presidente aconteceu no Parque de Exposições em Salvador. Lula anunciou a ampliação do programa Pé de Meia, que fornece um valor financeiro para estudantes matriculados no ensino médio público, beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Ele funciona como uma poupança para incentivar a permanência dos alunos na escola. Até o fim deste ano, o programa deve pagar 815 milhões em incentivos aos jovens baianos. Esse programa Pé de Meia não é um programa que tem o objetivo apenas dar dinheiro para os estudantes estudar. Esse programa é mais do que isso. Esse programa é uma demonstração que nós estamos dando para que a gente não veja mais jovem desistir da escola porque precisa trabalhar para levar comida para casa. É muito importante que a gente tenha clareza que esse é um programa para formar cidadãos e cidadãs desse país. Após os compromissos na Bahia, o presidente Lula segue para São Paulo. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, disse hoje que o governo já tem tudo preparado para bloquear o uso de cartões do Bolsa Família em apostas online, as chamadas bets. Um levantamento do Banco Central revelou que 3 milhões de beneficiários do Bolsa Família usam o dinheiro em apostas online. Há indícios de que possam estar utilizando também de forma fraudulenta e cometendo crime de lavagem de dinheiro com o uso de CPF dessas pessoas e também, é claro, nós estamos trabalhando na perspectiva de garantir o cumprimento da regra que coloca para todos os cartões de crédito, cartões do Bolsa Família, a regra que limita, impedindo o uso para pagamento de apostas. Inclusive, eu quero dizer que as próprias empresas dessa área das bets, dos jogos, elas colaboraram, porque na lei que saiu do Congresso, a medida como essa adotada levaria 6 meses para entrar em vigor.
E elas acataram e estão já colocando, do ponto de vista técnico, para que qualquer CPF, qualquer pagamento vinculado a cartões de crédito, cartões do Bolsa Família, aos diversos cartões, ali não ter um limite para pagamento, seja proibido o uso para pagamento de apostas. E a violência contra políticos durante o processo eleitoral deste ano aumentou quase 60% em relação ao último pleito municipal em 2020. É o que mostra o relatório da Organização dos Estados Americanos. 122 milhões de eleitores foram às urnas em todo o país. O primeiro turno das eleições foi considerado bem-sucedido pelo TSE. Mas, segundo o relatório da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, nem todo o processo foi assim. O documento aponta ações do crime organizado nas eleições. São relatos feitos a 15 observadores de 9 nacionalidades que estiveram no Brasil nesse período. No relatório, eles afirmam que houve imposição de restrição de mobilidade, além de coerção sobre os eleitores para influenciar o voto. Grupos armados, como as facções do tráfico de drogas, milícias e outras formas de organização armada, acabam interferindo no processo eleitoral na medida em que cerceiam a livre circulação das pessoas, impedem campanhas políticas em determinados territórios. O relatório também apontou aumento na violência contra políticos durante as eleições desse ano. De janeiro a 1º de outubro foram registrados 469 casos, um crescimento de 59% em relação ao mesmo período de 2020. Nas últimas eleições municipais, houve um episódio violento a cada 7 dias. Já neste ano, um a cada 1 dia e meio. 228 casos foram contra candidatos. Os atos mais comuns foram ameaças e agressões físicas. 12 pessoas foram assassinadas durante a campanha. 10 eram candidatos a prefeito e 2 a vereador. No dia 24 de setembro, João Fernandes Teixeira Filho, candidato a vereador de Nova Iguaçu, no Rio, pelo Avante, foi morto a tiros. 2 mulheres que trabalhavam na campanha ficaram feridas. No mesmo dia, em Diadema, no ABC Paulista, o candidato a vereador de Santo André pelo União Brasil, Luiz Antônio de Jesus Barbosa, foi encontrado morto dentro de um carro. O documento também menciona episódios de agressões em debates nas eleições em São Paulo. Em um deles, na TV Cultura, José Luiz da Atena, do PSDB, deu uma cadeirada em Pablo Marçal, do PRTB. Em outro confronto, um assessor de Marçal agrediu um integrante da equipe de Ricardo Nunes, candidato do MDB. Há uma necessidade de se conhecer melhor o fenômeno para que se possam avaliar estratégias mais eficientes, né, de garantia da lisura no processo eleitoral contra as interferências do crime organizado. Bom, vamos falar agora de um assunto que tem preocupado todos os paulistanos e paulistas, inclusive com o nosso Igor Silveira, que é sobre a previsão do tempo, fortes chuvas e rajadas de ventos esperadas a partir de amanhã, não é isso? Igor, por favor, nos conte como nos precaver, o que podemos esperar. Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Oi, boa noite para você que está em casa. Pois é, alguns sistemas serão os responsáveis por essas chuvas a partir de amanhã até o fim de semana. Olha, o sistema de baixa pressão que está na altura do centro-oeste vai ser o responsável pelas nuvens carregadas e já pela chuva amanhã nessas regiões. Agora, no sul, uma frente fria que vai ser a responsável pela instabilidade em Santa Catarina e no Paraná. Em todo o estado de São Paulo, a previsão de chuva também é forte. Segundo a Defesa Civil, olha, até o domingo pode chover até 90 milímetros em regiões como Presidente Prudente, Marília, 200 milímetros em Franca, Barretos e também Ribeirão Preto. Agora, no litoral e também na Grande São Paulo, pode chover até 100 milímetros durante todo o fim de semana. Essa chuva vem acompanhada de ventos que podem ultrapassar os 80 quilômetros por hora. Apesar dessa previsão de chuva, sexta-feira ainda vai ser abafada
aqui na capital paulista, com os termômetros marcando 31 graus. Entre a tarde e a noite, a chuva vem com tudo e a partir de sábado, a máxima não passa dos 22 graus. No domingo, 24 e na segunda-feira, a mesma temperatura. No Rio de Janeiro, tempo quente, abafado, com os termômetros marcando 29 de máxima. Belo Horizonte, 31, com previsão de chuva em pontos isolados. E Vitória, no Espírito Santo, 29 graus. Agora, no litoral nordestino, o sol aparece, só chove em pontos isolados. A chuva se mantém em todo o interior, como a gente acompanha aqui no mapa. Na região norte também tem previsão de chuva, principalmente no período da tarde, mas a chuva é mais volumosa em Roraima. No centro-oeste tem previsão de chuva a qualquer hora do dia, uma chuva que também vem acompanhada por trovoadas e ventanias por causa do sistema de baixa pressão que eu comentei no início da previsão do tempo. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Igor. Boa noite para você também. E a noite hoje é de observar a superlua, um fenômeno em que o astro parece maior e mais brilhante por estar em seu ponto mais próximo da Terra. O evento poderá ser visto em todo o Brasil, mas a visibilidade vai depender das condições meteorológicas de cada região. Esta é a terceira de 4 superluas previstas para 2024. A próxima será no dia 15 de novembro. Agora, uma imagem impressionante. Em Aracruz, no Espírito Santo, milhares de formigas tanajuras apareceram mortas na praia Barra do Saí, cobrindo a faixa de areia. Olha só, elas mancharam essa faixa de areia. Especialistas afirmam que os animais provavelmente morreram após serem atingidos pelo vento e pela chuva. O incidente também pode estar relacionado ao período reprodutivo das formigas. No programa É Notícia desta noite, o jornalista Kennedy Alencar entrevista Gessé Souza, sociólogo e escritor. Durante a conversa, Gessé analisou como o pobre se identifica com a extrema-direita. Não é só as classes altas que têm esse sentimento de superioridade, as classes intermediárias também. Foi exatamente o que eu analisei. O pessoal ganha 2 e 5 salários mínimos, que são basicamente o branco pobre de São Paulo e Sul, que foi o segmento que votou em Bolsonaro, porque Bolsonaro é um branco pobre, ou seja, ele ficou rico depois, e nós sabemos de que modo. Na dependência do Estado, pobre, exato. Né? Então, quer dizer, o plano aí de ter um cargo no Exército, Polícia Militar, é tipicamente um plano de quem não tem muito capital cultural e quer manter a vida. Né? E o outro é o negro evangélico. Né? Quer dizer, o negro evangélico, e eu vi muito isso, né? Ele é chamado a isso, porque no livro você fala exatamente de 2 segmentos, o branco pobre e o negro evangélico, ou seja, o Bolsonaro é o branco pobre que viu uma forma de ascender, ele se conecta com essas pessoas assim. Exatamente isso. O branco pobre de São Paulo e do Sul se identifica imediatamente com o Bolsonaro, do mesmo modo que o nordestino pobre se identifica imediatamente com o Lula e a trajetória dele. Não precisa ter um discurso articulado, só a raiva, só, entende, o machismo, só não sei o que, pô, esse cara sou eu lá no poder e tal. É assim que se dá esse tipo de identificação emotiva, né? A questão é um pouco mais complicada com o negro evangélico, porque a situação do negro evangélico, quer dizer, do negro pobre, não é a mesma do branco pobre. O branco pobre sabe, ao menos, que ele é gente, né? O negro não. Né? O negro é perseguido, o negro é humilhado, jogado numa escola precária, entende? Numa família desestruturada, que foi construída por uma sociedade que nunca quer a redenção deles. Quando se quer alguma forma de inclusão social, os golpes de Estado nunca foram por corrupção, mas por tentativa de inclusão social dessas pessoas. Para o sociólogo, a esquerda ainda tem muita dificuldade de comunicação com o seu público. Você tem um problema de que não há mais a comunicação com os muito pobres, né? Quer dizer, as igrejas evangélicas são anti-esquerdistas, né? Muito especialmente o neopentecostalismo, né? Porque aí você diz o seguinte, se você está doente, né, com um câncer e não consegue tratamento, né? Não é porque o SUS é subfinanciado
financiada? É porque o diabo incorporou no seu corpo. E você precisa fazer uma sessão de descarrego com o pastor, percebe? Então você retira a causalidade social completamente. Né? Você emburrece a pessoa, obviamente. Né? Ela é obrigada a um sacrifício do intelecto. Né? Então você tem que reintroduzir esse aspecto, você tem que explicar, porque essas pessoas elas foram imbecilizadas, mas elas continuam inteligentes. Né? E aí você precisa fazer um trabalho de conscientização. Entende? Que antes a teologia da libertação fazia e, como o Papa João Paulo II acabou com a teologia da libertação, você tem o quê? Essas igrejas evangélicas ocupando esse espaço. Né? Se você não tem nenhuma mensagem alternativa, e a verdade é muito forte, a verdade, quando ela chega ao povo, ela é transformadora, ela é revolucionária, desde que você tenha minimamente inteligência para ver como você torna isso possível. Porque a esquerda não tem, a dificuldade da esquerda é de comunicação com o seu público. Gessé Souza avaliou o candidato Pablo Marçal, do PRTB, que foi derrotado no primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo. Eu avalio isso do seguinte modo, quer dizer, Bolsonaro fingiu que tinha se convertido à religiosidade evangélica. Ele não é um cara desse meio, etc. Né? Agora, Pablo Marçal é. Pablo Marçal é um pastor neopentecostal típico. Né? Ele vende a prosperidade, ele vende a saída mágica. Né? Venha comigo que você vai enriquecer. O que os pastores dizem se não isso? Percebe? Então ele liga essa lógica neopentecostal com a política. Ele transpõe do campo religioso para o campo político. Essa é a chave do processo dele. Por quê? Porque as pessoas já estão socializadas e interpretam o mundo de acordo com essas categorias que os evangélicos criaram. Né? Então, ele é um cara malignamente mais inteligente, inclusive, do que o Bolsonaro, que nunca foi nenhuma inteligência. A gente sabe disso bem. Marçal é maligno, mau, perverso, mas ele sabe o que ele está fazendo aí, né? E ele está utilizando desse repertório, né? O que é muito perigoso. O programa É Notícia, com a entrevista com o sociólogo Gessé Souza, vai ao ar hoje à 00:10. Não perca. Uma pesquisa inédita da Universidade Federal de Minas Gerais alerta para os perigos de intoxicação pelo uso do paracetamol, um analgésico e antitérmico muito comum e vendido sem prescrição médica. Nas farmácias, o medicamento é um dos mais vendidos no mundo. O paracetamol é recomendado para aliviar dores e febre. É comercializado sob diferentes formas, em gotas ou comprimidos de 500 ou 750 miligramas. Eu tomo para dor de cabeça, para febre. Tomo para dor de cabeça, para febre e para dor no corpo. Um estudo inédito feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais revela que, apesar da popularidade, em doses excessivas, o analgésico pode trazer problemas graves à saúde. No caso de superdosagem, há a produção de um metabólito da degradação do paracetamol e que esse metabólito, então, ele não é neutralizado e passa a ser tóxico para o fígado e para os rins. Qualquer remédio tomado em doses acima das recomendadas pode trazer riscos à saúde. A pesquisa alerta que o problema do paracetamol é que a diferença da dose máxima diária e a quantidade que causa danos ao fígado é pequena, facilitando a overdose acidental. O médico explica que a intoxicação acontece de formas diferentes em crianças, adultos e idosos e reforça qual a dose segura para o remédio. No caso de adulto, doses acima de 4 gramas em 24 horas. A intoxicação por paracetamol, as primeiras 24 horas a pessoa tem poucas manifestações. Uma dor abdominal, às vezes náusea, vômito. Em torno de 48 horas você pode ficar amarelo com icterícia, pode reduzir o volume urinário, então tem um comprometimento mais grave, tanto do fígado quanto do rim, a ponto de levar a uma insuficiência hepática, com necessidade inclusive de transplante hepático. No Brasil, o paracetamol representa cerca de 3% dos casos de intoxicações. Só em Minas Gerais, em média, 1.000 pessoas por ano sofrem por causa da superdosagem do remédio.
Mas o médico toxicologista ressalta que, quando usado corretamente, o analgésico é seguro. Uma droga segura, a venda é livre e a pessoa pode ter um analgésico e até confortável, porque é comum a pessoa ter uma dor de cabeça, ter uma dor articular, que ela já conhece, que é uma dor recorrente e que ele pode usar tranquilamente. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para suspender trechos da reforma da Previdência que exigiam o mesmo tempo de serviço e a mesma idade para a aposentadoria de homens e mulheres policiais civis e federais. O ministro determinou que o Congresso corrija o texto da emenda. Até lá, deverá ser adotada a regra geral, que prevê 3 anos a menos em todos os prazos que se refiram às mulheres policiais civis e federais. A decisão liminar já está em vigor, mas deverá ser aprovada pelo plenário do STF. O governo federal e os estados formalizaram hoje no Supremo Tribunal Federal um acordo sobre fornecimento de medicamentos, entre eles os de alto custo pelo Sistema Único de Saúde. A assinatura do acordo foi feita em uma cerimônia no Supremo Tribunal Federal, com a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Os ministros do Supremo fixaram regras sobre o fornecimento de remédios registrados na Anvisa, mas não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. O acordo foi firmado depois da análise de 2 processos. No primeiro caso, o governo do Rio Grande do Norte foi obrigado a fornecer o medicamento para tratamento de doença cardíaca. O estado alegou que decisões como esta afetam o orçamento público. A decisão dos ministros é que a Justiça não pode obrigar o estado a fornecer medicamentos fora da lista do SUS. Mas há ressalvas. Se o medicamento tem registro na Anvisa, se não há outro medicamento similar disponível no SUS, se o paciente comprovar que o remédio é indispensável para o tratamento da doença e se ele não tem condições financeiras de comprar o remédio, nesses casos, o governo é obrigado a dar o medicamento de graça para o paciente. Outro processo analisou o fornecimento de remédios de alto custo. Ficou definido que se o remédio custa mais de 210 salários mínimos, o equivalente a R$300 mil, o pedido será analisado na Justiça Federal. E uma vez deferido, a União deve arcar com o custo. Se o medicamento tem um valor inferior, as ações vão permanecer nas justiças estaduais. E o fornecimento do remédio vai ser de responsabilidade dos estados e municípios, que podem ser ressarcidos. Essas regras valem somente para processos abertos a partir da decisão do Supremo. O acordo foi firmado depois de 23 audiências de conciliação feitas entre setembro do ano passado e maio deste ano. As reuniões foram coordenadas no Supremo pelo relator, ministro Gilmar Mendes, e foram ouvidos especialistas, advogados dos pacientes, além de representantes do governo federal, dos estados e dos municípios. O direito à saúde e o dever de Estado de provê-lo são preceitos constitucionais inadiáveis e sempre devem ser reafirmados, mas nós precisamos de garantir esse direito de forma sustentável, efetiva, para que o sistema de saúde possa beneficiar a população. É preciso reconhecer que resultados dessa magnitude não seriam conquistados sem esforço coletivo e engajamento de todas as instâncias. A deputada federal Carol D'Artora, do PT do Paraná, denuncia que vem sofrendo uma série de ameaças de mortes e ofensas racistas pela internet. As mensagens de ódio foram encaminhadas ao e-mail institucional da Câmara dos Deputados no início da noite de segunda-feira e na madrugada de hoje. São ameaças de agressão, morte e xingamentos racistas. Em uma delas, o criminoso afirma que vai sequestrar e ferir a deputada com uma marreta. Em outra, Carol D'Artora recebe ofensas racistas. No último, o autor sugere que a deputada federal pelo PT do Paraná tire a própria vida. O grupo que tem feito essas ameaças, nesse e-mail de hoje, se manifestou e se declarou um grupo neonazista. Isso é importante ser olhado também. Esse enfrentamento que a gente faz contra essa ideologia perversa e que existe, infelizmente, nas cidades do sul do Brasil. A minha cidade, a cidade de Curitiba, infelizmente é uma das cidades com maior número de células neonazistas.
Os e-mails foram encaminhados pela própria deputada à polícia e ao Ministério Público Federal, que já começaram as investigações. O autor das mensagens pode responder por ameaça e injúria racial. Somadas, as penas podem ultrapassar 5 anos de prisão e multa. Esses ataques também são um reflexo do racismo e da misoginia e de um esforço sistemático de deslegitimar e descredibilizar a presença de mulheres negras nos espaços de poder. A polícia do Rio de Janeiro ouviu novos depoimentos de pessoas ligadas ao laboratório PCS Labs, responsável pelos laudos errados que levaram à contaminação por HIV de 6 pacientes transplantados. O repórter Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro, traz as novidades para a gente desse caso. Boa noite para você, Tony. Como é que foi essa oitiva? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje à tarde, quem prestou depoimento foi a Adriana Vargas, que é coordenadora do laboratório PCS Lab. Ela é apontada como quem teria feito o pedido de mudança nos exames de diários parasemanais com o objetivo de conter gastos. Na saída da delegacia, o advogado dela disse que em nenhum momento esse pedido foi feito. De manhã, uma funcionária identificada como Mariel Santos também foi ouvida. Ela chegou à delegacia com a cabeça coberta por um casaco. O Matheus Vieira, que é filho e sócio do Walter Vieira, preso na segunda-feira, também prestou um novo depoimento. Ele não quis falar com os jornalistas na saída da delegacia. Apesar de ter conhecimento dos erros nos exames que levaram à infecção de 6 pacientes transplantados, em setembro o governo do Rio de Janeiro manteve os pagamentos ao laboratório PCS Lab. No total, o valor repassado foi de R$ 857 mil. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, esse valor corresponde à despesa de meses anteriores. Augusto, Amanda. Nossa, que absurdo. Obrigada, viu, Tony? 4 pessoas foram presas em flagrante no Rio de Janeiro em uma operação da polícia contra o comércio ilegal de animais silvestres. Os agentes saíram para cumprir 25 mandados de busca e apreensão contra 16 investigados na capital do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e em municípios das regiões dos Lagos, Norte e Noroeste. Em uma casa na Zona Oeste, os agentes localizaram 2 cobras, uma aranha caranguejeira e uma iguana que estavam em um cativeiro. Elas foram levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Na ação, 4 homens foram presos em flagrante. De acordo com as investigações, a venda de espécies da fauna brasileira ocorria em um grupo de aplicativo de mensagens e por meio de anúncios com divulgações de fotos e vídeos dos animais. Entre os investigados está um policial militar. A Corregedoria da PM abriu o procedimento apuratório para esclarecer o caso. Ainda assustada com a falta de energia depois do vendaval da semana passada, a população de São Paulo aguarda com apreensão a previsão de chuvas e ventos fortes a partir de amanhã. O governo estadual anunciou que vai criar um gabinete de crise. Uma semana após a forte chuva que derrubou árvores e deixou milhares de pessoas sem luz, São Paulo pode ter novos temporais a partir de amanhã. Chuvas intensas em todo o estado. Na capital paulista a gente pode ter até 95 milímetros de chuva. Isso representa quase 80% do esperado para o mês todo, em apenas 3 dias. Depois de ficar até 6 dias sem energia elétrica, tem muita gente preocupada com a chuva, que deve chegar na sexta-feira com um volume de até 90 milímetros e ventos de 60 quilômetros por hora. Ruim é quem está na rua, né? Isso que é ruim, a gente fica preocupado. A gente ainda tem abrigo, ainda dá para se esconder. O ruim é quem tá fora, né? O ruim é para trabalhar, né? Não tem como trabalhar na chuva, né? É ruim para trabalhar. Quem trabalha com comércio, né? A Prefeitura, Governo do Estado, ANEEL e Enel se reuniram hoje para discutir o apagão e ações para os próximos temporais. Ao final do encontro, o Estado anunciou que vai montar um gabinete de crise. Além de ter todo o efetivo da Defesa Civil do Estado e da capital paulista de prontidão no final de semana, agentes do órgão vão estar dentro do centro de operações da Enel. A gente vai acompanhar também como as empresas estão trabalhando e estão entregando o serviço público à população. Para vocês terem uma ideia, o detalhe disso,
Nós vamos acompanhar até o deslocamento de cada carro de manutenção da empresa para ver se está chegando realmente na ponta da linha no problema. Para esse próximo final de semana, a Enel prometeu ter de 700 a 1.200 equipes nas ruas. Sobre o apagão que atingiu a cidade de São Paulo desde a última sexta-feira, a concessionária disse que na capital paulista e região metropolitana, mais de 3 milhões de imóveis ficaram sem luz, número que supera o blackout registrado em novembro do ano passado, quando mais de 2 milhões tiveram problema de energia. O presidente da concessionária declarou que o trabalho feito nessa crise de energia foi melhor que o do ano passado. A nossa prontidão foi melhor do que a do ano passado. Nós tivemos uma mobilização maior e mais rápida. É possível que existam alguns casos ainda de clientes mais antigos e esses são os prioritários que nós vamos restabelecer a partir de agora, mantendo a nossa operação como se ainda estivéssemos em crise, apesar de já não estarmos mais em crise. Mas na casa da Dona Maria, na zona sul de São Paulo, a luz ainda não voltou. Já são 6 dias sem poder trabalhar. É um descaso muito grande. É revoltante que a gente está com o emocional totalmente abalado. Eu devolvi 200 peças de confecção sem colocar a mão. Tive um prejuízo de mais de R$3.000, fora coisa de geladeira que foi toda para o lixo. Prejuízo que a empresa do Wilson também contabiliza. Sem energia, sem internet, a demanda da empresa caiu 70%. A gente abre a porta manualmente, né? E caiu bem o movimento, não só por questão da energia, falta de internet, que a gente não tem acesso à internet, tudo isso dificultou. E esse apagão foi um dos destaques da sabatina com Guilherme Boulos aqui na Rede TV hoje cedo. Em sua versão online, o jornal Folha de São Paulo citou a afirmação de Boulos de que Nunes fugiu do debate e destacou que Nunes foi criticado 39 vezes pelo adversário. O UOL fez uma reportagem sobre as principais falas de Guilherme Boulos durante a sabatina. Em um dos trechos, a afirmação do deputado que enfrenta uma máquina muito poderosa com um projeto político eleitoral da extrema-direita que sonha com um bolsonarismo moderado. Usando a frase pai do apagão, o portal de notícias G1 deu destaque ao plano do candidato do PSOL para contratar mais profissionais especializados e o uso da tecnologia para evitar a queda de árvores. Pessoas com síndrome de Down podem e devem ser estimuladas ao aprendizado. Uma pessoa com a síndrome deve ter as mesmas oportunidades para obter um emprego, mas, lógico, dentro de sua singularidade. E no Recife, essa turma super esperta está superando todos os obstáculos para conquistar um lugar no mercado de trabalho. Nicolas é filho de Helena. Ela faz parte de um projeto que une pais de jovens com síndrome de Down. O grupo tem a missão de facilitar o acesso deles ao mercado de trabalho. Eles estão percebendo assim que são pessoas, né, super metódicas, né, regradas, atenciosas, carinhosas, né, sabem cumprir o que o empregador pede. Então eles estão buscando síndrome de Down. A gente recebe o pessoal lá perguntando: vocês que têm os jovens com síndrome de Down. O Nicolas é atendente em uma farmácia há 6 anos e se sente super à vontade no ambiente de trabalho. Eles gostam muito de mim, amam eu. Já que eu sou fotógrafo também, eles também falam também que eu sou legal, simpático e educado. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no Brasil, pouco mais de 62 mil pessoas com necessidades especiais, mentais ou intelectuais, estão empregadas. Pela legislação, empresas com mais de 100 funcionários devem destinar de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Essa pizzaria no Grande Recife tem 40 funcionários com síndrome de Down. Quando eu vi esse pessoal, eu fiquei encantado e a pizza é boa. A pizza está aprovada? Está aprovadíssima. Uma das melhores pizzas que eu já comi.
O pizzaiolo Heitor é um dos responsáveis por fazer a alegria dos clientes. Esse é o primeiro emprego dele, mas parece um veterano na função. Queijo, molho, cebola, mate, ponta. Eu acho que a inclusão ela é direito de todos, né? E é dever da gente contribuir para isso. Se cada empresário tivesse esse olhar minucioso, né, para as pessoas que precisam, o mundo não seria desse jeito. Pode vir, minha gente. Vem embora. É muito boa. É bom demais. O peixe é ótimo. Você viu como é importante que essa empresária falou, né? Basta ter um olhar generoso, carinhoso, incluir as pessoas com deficiência e como eles são espertos e rápidos. Aquela mãe falou mesmo, eles são metódicos, regrados e trabalham muito bem como qualquer um. Cada um tem um ritmo de desenvolvimento, né? E é bom que eles sejam estimulados para se superar, né, Amanda? E muito obrigada a você pela sua companhia. Amanhã tem mais Rede TV News a partir das 7h05 da noite. Esperamos você. Até lá. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Uma boa noite.